O Grabify acabou de resolver o maior problema do Cloud Code. Ele pega qualquer repositório e transforma num grafo de conhecimento, assim como vocês estão vendo. E no processo, isso permite que o Cloud Code te entregue uma resposta melhor e também que consuma menos tokens, uma fração do que você já usa. Ele consegue fazer isso percorrendo todo o seu projeto, mapeando as conexões, e aí ele consegue te dar uma resposta melhor, porque vai ter base para isso. E a melhor parte é que é open source, ou seja, totalmente gratuito. Hoje eu vou mostrar como colocar isso para funcionar e tudo que está acontecendo atrás disso para vocês saírem desse vídeo sabendo já de tudo e colocando na prática. Esse é o repositório do Graphic e ele está atingindo a quase 100 mil estrelas no GitHub. O que ele faz é permitir que o seu assistente de código, no meu caso é o Cloud Code, mapeie o seu projeto inteiro. Então, código, documentação, PDF, imagem, vídeos, num grafo de conhecimento que você consulta uma vez, em vez de sair procurando um por um. Para vocês enxergarem melhor, aqui no repositório já mostra algo visual para vocês verem que é basicamente isso aqui. Ampliando, você vê aqui praticamente uma rede neural, que é basicamente como o Obsidian funciona, como o nosso cérebro funciona. Então tem um ponto interligando o outro, e isso é muito poderoso quando você for construir as coisas, porque você não fica só limitada a um só projeto. Às vezes você cria projetos que são interligados, ou você gostou do design de uma formação de um, e ele vai ter tudo conectado. Além de gastar mais tokens, ele vai te dar uma resposta em um projeto muito melhor. O legal aqui é que a gente consegue pegar qualquer repositório que, por exemplo, tem aqui no GitHub e transformar nessa visualização aqui. Como eu falei, isso é muito interessante porque você não fica construindo no escuro. Você já tem tudo mapeado. Então, quantas vezes as pessoas reclamam de entrar no cloud e ter mesmo sempre resposta genérica, ou o fato de você sempre ter que ficar explicando tudo a mesma coisa, ou os mesmos projetos. Isso aqui é muito interessante porque ele guarda na memória. Ele vê que o projeto B não é igual ao A, mas eles têm uma interligação, e isso é muito importante. Na prática, você gasta menos tokens, porque se o cloud gasta menos esforço para te dar uma resposta, para procurar as informações, consequentemente ele vai gastar menos tokens. Ao passo que se você não tiver tudo na memória, se ele não tiver acesso a essas informações, ele vai ter que procurar muito mais, vai ter que fazer perguntas a você, e consequentemente sua janela de contexto vai estar toda poluída, porque você vai ter que responder um monte de coisa, ele vai pesquisar, vai te pedir permissão, e no final você gastou muitos tokens. Essa é a grande vantagem de você ter tudo conectado, tanto aqui no Graphic, que foi o caso, tanto no Obsidian também, que é a mesma visualização. Na prática, como isso funciona? Ele funciona em 3 etapas. A primeira etapa, ele estrutura o código, que é de forma gratuita, não tem a chamada API que a gente fala. Então, como está escrito aqui, ele vai analisar os seus arquivos de código, vai extrair as classes, funções, importações, grafos de chamadas e comentários embutidos. Isso do repositório, isso do seu projeto. Isso é executado localmente sem necessidade de LLM, ou seja, você não precisa de um cloud da vida, de um chat API da inteligência dele, porque aqui, como a gente falou, é sem chamada de API, a gente não usa. E aí, olha só que interessante a etapa 2, que é o vídeo e o áudio local sem chamada de API também. Os arquivos de vídeo e áudio são transcritos. Isso, obviamente, se existirem no projeto. Se não existirem, mesma coisa que nada, ele não vai fazer nada. E a terceira etapa é documentos, artigos e imagens, que é aqui que entra a LLM de verdade, que no caso é o Cloud, que eu botei, no caso que tá no repositório, subagentes Cloud Tokens de custo, ou seja, vai gastar os seus tokens aí porque vai precisar da inteligência agora da LLM. Então, o Cloud é executado em paralelo sobre arquivos Markdown, PDFs, imagem e transcrições. Então, ele vai ler tudo e essa vai ser a etapa 3. E aí, cada subagente, ele vai ler isso e vai gerar um fragmento em JSON que a gente fala. Então, nós, arés de qualquer relações a grupo. E aí, uma pergunta que vocês podem ter é que, Mariana, se eu não tenho nenhuma linha de código, um size, um app, uma área de membros, algo assim, que de fato seja uma programação. Eu só tenho um monte de arquivo de texto em Markdown, vai funcionar? Vai funcionar sim. E aí ele vai usar uma das etapas, entendeu? Por exemplo, você não tem vídeo e áudio, você vai ficar recluso só ao Markdown, e ele vai fazer isso perfeitamente. Então é válido para todos os casos. Eu, por exemplo, uso muito Obsidian, e o Obsidian é um montoado de texto, de arquivo de texto simples, no caso em Markdown, então super tranquilo, ele funciona normalmente. Aqui também é o mesmo caso, vai funcionar normalmente para o seu caso. Ok, entendi que ele é maravilhoso. Agora, o que eu faço na prática para eu instalar? É simples, você vai pegar esse link aqui, vai copiar, vai lá no VS Code, no seu Cloud Code ou no que você quiser, vai colar e pedir para instalar normalmente, assim como você faz com outros repositórios, assim como você faz com outras skills. Como eu falei, você pode tanto rodar um repositório que você já tem, aí você baixa aqui, quanto no caso o seu próprio projeto que você já tem no Cloud Code, no VS Code. Então aqui, o que eu fiz? Eu vou usar a título de exemplo esse repositório aqui, que é o Open Design, que é o design aberto. É um repositório muito conhecido de design, ele é muito bom e você vê que ele é recheado, ou seja, o Graphic vai ter certo trabalhinho ali. E aí, para nós vermos isso na prática, é só você vir aqui, baixar o zip, extrair, né, porque ele vai ficar de forma compactada, e nós vamos abrir lá
lá no VS Code para ver isso na prática, como que funciona. Um ponto importante aqui que eu falei, você pode usar em qualquer plataforma, no meu caso eu uso o Cloud Code, mas tem outros aqui, Open Code, várias plataformas que você pode usar. E aí tá, depois de eu instalar, o que que eu uso? Como que eu uso na prática? Aqui vocês podem ver vários comandos possíveis e na prática você não vai usar todos. O que eu aconselho sempre a vocês usarem é o primeiro, que é o Graphic, que ele vai rodar todo o seu projeto, vai mapear tudo, conhecer o projeto. Tem o Graphic Carry aqui também e o Graphic Explain. Eles vão forçar o Cloud Code a consultar as informações do grafo antes de te responder. E esse Graphic Cloud Install aqui, ele sempre fica ativado. Ele vira um hook, uma regra, que aí você nunca vai desinstalar também. Já aqui no nosso querido VS Code, eu abri aqui já a pasta Open Design. Tem aqui algumas coisas. E aí, o que a gente vai fazer na prática? Primeira coisa, você vai chamar o Cloud normalmente. E aí, rodado o Cloud, você vem aqui. A primeira coisa que você vai fazer para rodar esse Graphic é rodar o comando de Graphic, tá vendo? Ele vai rodar e olha só o tanto de coisa que ele extraiu, também porque esse projeto é gigantesco. Vocês viram lá o Open Design no GitHub. E aí aqui, ó, Manual Label. Olha só o quanto de coisa que ele vai extrair. Ele demorou um pouquinho de tempo, mas é super, assim, entendível, porque tinha bastante conteúdo. Ele foi ligando, mapeando tudo. Aqui mais coisa. Ele vai consumir um pouco de tokens, mas assim, super tranquilo, porque a partir daí ele vai me dar tokens praticamente. Eu vou economizar muito, então tudo bem. Agora vamos pedir pra ele ver na prática. Quero ver o gráfico, então vou botar assim, ó. Vai em frente, pode abrir o gráfico e ele já tá perguntando aqui as coisas, se ele pode fazer e nós queremos que ele faça. Ele abriu essa janela aqui que funciona como um Obsidian mesmo, uma rede neural. Você vê vários pontinhos se interligando. E aqui do lado é interessante também porque ele mostra tempo de execução da API, analisadores e sinalizadores, motor de marca e rotas, banco de dados e persistência. Todos os pontos que estão naquele repositório, imagina no seu caso, todos os pontos que estão no seu projeto, então os seus estudos, os seus clientes, seus roteiros, tudo possível vai estar aqui anotado, como Obsidian mesmo, vai ser a sua rede neural e sua visualização mais fácil. E aí tem todos os pontos aqui com as cores, tem como tirar, ó, tá vendo que sumiu a bolinha ali? Eu vou tirar aqui e vocês vão vendo. E tem como colocar de novo. Terminou aqui, ele falou, pronto, o grafo deve ter aberto no navegador. Você vai ver 360 comunidades com bolhas coloridas. Cada uma é um módulo do projeto, que no caso é Brand Engineer, que é o que a gente abriu. Dica de navegação, clique numa bolha para expandir e veja os nós internos. Então vamos ver isso na prática. Vamos ver essa aqui maior, tempo de execução, API. Vamos ver fonte de aplicativos. Vamos apertar nessa aqui. E olha só aqui do lado, já aparece tempo de execução, tem como apertar aqui, olha só. Muito bom, né? Incrível. E aí vai aparecendo aqui do lado, tá vendo? Todos os pontos correlacionados, ó, vizinhos no caso. Então vamos lá, vamos de novo. Eu vou num maior. Tem como você aproximar e ficar mais longe também. Deixa eu ver. Eu vou nesse aqui, ó, motor de marca e rotas. Aí já aparece aqui do lado, tá vendo? E aí aparece o tipo, comunidade, fonte, grau e os vizinhos. Aí se eu apertar aqui, por exemplo, marca CLI anotações. Aí vai para essa marca CLI anotações. Ó, se eu apertar nela, já aparece aqui do lado também. Foi o que ele falou. Aí tem aqui, ele me deu outras sugestões. E aí ele falou que as bolhas maiores são mais nós. Agora vamos ver na prática outra coisa que você pode fazer. Pode tanto fazer esse gráfico que eu falei, e um outro exemplo que eu vou dar aqui é para ele explicar alguma coisa. Então, o meu uso no Obsidian, por exemplo, tem tudo sobre mim. É o meu segundo cérebro. Desculpa estar atrapalhando seu vídeo. É só para te falar que no dia 12 de setembro eu vou fazer uma imersão segundo cérebro, onde eu vou explicar tudo como você pode criar o seu segundo cérebro. Então, isso que você está vendo no vídeo é só um pedacinho, a ponta do iceberg que você consegue fazer com o segundo cérebro. Então, vou deixar o link abaixo aqui na bio. Você não pode perder esse dia. Vai ser uma imersão de 9 horas da manhã até 5 horas da tarde comigo. Então é isso, aproveita seu vídeo agora. E aí a ideia é que eu chego no Cloud e falo, Cloud, me explica determinado tema. Ou Cloud, quero montar uma aula sobre determinado estudo que está no meu Obsidian. Ou Cloud, segundo os conceitos de criativos validados que está no meu Obsidian, eu quero que você monte uma copy super boa que vai converter agora sobre determinado assunto. Então ele vai buscando na sua rede de conhecimento e me entrega o resultado. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu tenho um projeto de design, eu vou chegar aqui, usar um comando e pedir para ele me explicar determinado conceito. Eu vou usar aquele Grapify Explain que a gente tinha falado e vou simplesmente falar Grapify Explain como o Open Design funciona, por exemplo. E vou enviar aqui.
Ele ia me dar uma resposta muito estendida, eu só coloquei aqui responda rápido e simples e ele já me deu aqui, ó, como o Open Design funciona. Aí primeiro, recebe uma requisição de design, monta o contexto, depois usa um agente do cloud, depois o agente executa e o resultado já volta pronto para você. E aí ele me deu aqui também subsistemas principais, por isso que eu já sabia que ele estava criando algo maior. Então já deixei claro para ele. Aqui, obviamente, você vai adaptar para o seu caso. Então, para a sua empresa, para os seus clientes, tudo vai estar contido já nessa memória que você vai criar na Grapify. Novamente falando, tipo Obsidian, tipo um segundo cérebro. Isso é ótimo a longo prazo, tanto para economizar tokens e tanto para a sua vida ficar organizada também. Você ter tudo em um só local e de forma visual também, como nós vimos, vários pontinhos se interligando. O que que faz uma coisa ter ligação à outra? Isso é muito interessante também para nossa cabeça enxergar na prática, que uma coisa tem relação à outra. Às vezes você tem um projeto para um cliente que você consegue puxar um pouquinho dele para um outro cliente. E são projetos diferentes, mas eles têm uma ponta em comum, entende? Então, essa parte visual é essencial. Se você trabalha para você ou para os seus clientes, então essa é uma saída, uma resposta muito boa para você utilizar. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou, se inscreva no canal, temos vídeo novo toda sexta-feira. Curte, compartilha, comenta sugestão de vídeo ou sugestão de alguma coisa. É sempre muito bem-vinda as críticas e os elogios. E se você quer aprender mais sobre o cloud, as 5 frentes, o chat, co-work, code, design e os agentes, eu tenho um treinamento perfeito para você, que é o meu treinamento Manual do Cloud, onde você vai aprender as 5 frentes do zero ao avançado. Ele vai ser ótimo para você. E não se esqueça de me seguir no Instagram, que eu posto lá conteúdos todos os dias. Então é isso. Beijo, até a próxima.